Boa noite, galera. Conforme eu prometido, a gente está fazendo mais um vídeo aqui para falar um pouco sobre a tabela verdade, que é um tópico dentro do raciocínio lógico que muitos alunos aí têm dificuldade, né? Bom, a tabela verdade ela é utilizada para determinar os valores lógicos de uma proposição composta. Então vamos lá. Como a gente viu na aula passada, as proposições elas são representadas por letras, né? Então tem aqui uma proposição simples, representada pela letra P, está chovendo, e uma outra proposição simples também ligada representada por uma letra minúscula, está frio. Bom, como a gente viu, proposição é uma sentença que eu posso dar um valor lógico para ela, verdadeiro ou falso, né? Então está chovendo, pode ser verdade ou pode ser falso, não está chovendo. Mesma coisa aqui, está frio, pode ser verdadeiro ou não está frio, pode ser falso. Então, a proposição composta nada mais é do que essas sentenças simples ligadas por um conectivo, né? Então, lá no dia da prova, o que nós vamos fazer para construir essa tabela verdade? Bom, a proposição P e a proposição Q, nós vamos fazer o seguinte. No P, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou distribuir verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E no Q, como é que eu coloquei os pares, eu vou alternar verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom, agora vamos prestar bastante atenção aqui. As proposições simples elas são ligadas por conectivos, né? Então vamos ver como que é a tabela verdade de uma proposição ligada pelo conectivo E, que é uma conjunção, né? As proposições ligadas pelo conectivo E, elas só serão verdadeiras se ambas forem verdadeiras. Então eu vou atribuir esse aqui, eu fiz esse esquema porque eu acho que fica melhor para gravar. Então eu vou atribuir aqui o V, eu vou atribuir a conjunção. Só mudar aqui a conjunção E. Eu vou atribuir esse verdadeiro aqui a conjunção E. Tá aqui. Então ela só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então aqui o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, então essa aqui vai ser verdadeira. As outras serão falsas, então vou colocar aqui falso, falso, falso. Ok? Então vamos lá. Então as proposições ligadas pela conjunção E, ela só será verdadeira em uma possibilidade só, se ambas as outras forem verdadeiras. Então eu vou atribuir o verdadeiro aqui para ela, para a conjunção E. O OU, ele só vai ser falso quando ambas forem falsas. Então aqui o P é falso, o Q é falso, ele será falso. Então eu vou atribuir o F aqui para ele. Porque eu lembrar que as proposições ligadas pelo conectivo OU, ela só será falsa quando ambos forem falsos. Então tá aqui. O OU só será falso aqui quando ambas forem falsas. Falso. Os outros eu já vou colocar aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Então vamos lá. O se então. As proposições ligadas pelo se então, ela só será falsa se a primeira for verdadeira. Olha só, a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Eu tenho aqui esse símbolo, né, do se então. Não sei se vocês lembram, deixa eu melhorar aqui. Símbolo do se então. Quando é que ele será falso? Olha, eu boto aqui embaixo para eu lembrar. Ele será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ó, ele será falso. Então, quando a primeira for verdadeira, tá aqui o P, verdadeiro. O segundo for falso, ele será falso. Será falso. Os outros serão verdadeiro, verdadeiro,
verdadeiro. Conseguiram entender a lógica desse esqueminha aqui? Eu vou voltar aqui, só para vocês entenderem. Então, as proposições ligadas pelo conectivo e, eles só serão verdadeiros se ambas forem verdadeiras. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Nos outros casos, todas serão falsas. Falso, falso, falso. As ligadas pelo conectivo ou, elas só serão falsas, só serão falsas se ambas forem falsas. Então tá aqui, falso, falso, falso. O restante é tudo verdadeiro. As proposições ligadas pelo se então, que é esse símbolo aqui, ela só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ele será falso. Então acompanhe esse esquema aqui. Primeiro verdadeiro, segundo falso, o meu se então será falso. Então ele será falso aqui. Nas outras ele será verdadeiro. E nessa bicondicional aqui, se e somente se, ele será verdadeiro quando? Veja bem. Ele será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras e ambas forem falsas. Ele será verdadeiro. Será verdadeiro. Então, o se e somente se, desculpa, ele será verdadeiro quando todas forem verdadeiras e todas forem falsas. Como que seria isso? Então, o meu se, então, ele será verdadeiro quando os valores forem verdadeiro, verdadeiro, ele será verdadeiro. Quando for falso, falso, ele será verdadeiro. E os outros casos, ele será falso. Entenderam que esse esquema aqui, pelo menos para mim, facilitou bastante. E aí, a gente vai fazendo exercícios com a tabela verdade para fixar isso aqui melhor. Ok? Bom, continuando, eu coloquei aqui um exercício do CESP 2007, né, técnico judiciário, para ilustrar aqui como é que a banca pede as resoluções da tabela verdade, né, exercícios relacionados à tabela verdade. Então vamos lá. Uma dica, geralmente a banca, a CESP, né, ela faz o enunciado grande justamente para te confundir, às vezes explicando alguma coisa, às vezes apenas dando uma sentença um pouco maior para que você se perca. Então aqui, vamos ver o que ele vai pedir. Um dos instrumentos mais importantes na avaliação da validade ou não de um argumento é a tabela verdade. Ok, ele está dizendo aqui que a tabela verdade é um instrumento usado para você avaliar se a validade de uma proposição. Considere que P, né, P e Q sejam proposições. Ok. E que o conjuntivo E ou e o C, então, sejam os conectores lógicos que representam respectivamente E ou e o conector condicional. Então, o preenchimento correto da última coluna da tabela verdade abaixo é... Então, vamos lá. Ele falou aqui, mas no final o que ele quer? Ele quer isso aqui. Então, o preenchimento correto da última coluna da tabela verdade abaixo é... Então, ele deu essa tabela verdade aqui, com o P, com o Q. E essas proposições aqui, a primeira ligada pelo se então P, se então Q, ligado pelo conectivo E o P ou Q. Então ele quer o que? Ele quer o resultado, né? O resultado da última coluna dessas proposições aqui ligada pelo E. Então como que eu vou fazer? Bom, como eu disse lá, como eu disse no vídeo, no começo lá da tabela verdade, o que a gente vai fazer primeiro com o P aqui? A gente vai começar a preencher. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui eu vou alternar, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, como que eu faço para poder resolver essa questão? Então, eu vou resolver primeiro essa aqui, né? Essa proposição ligada pelo se então. Então, vou aqui. P, deixa eu mudar aqui. P, se então Q. Vamos ver, eu preciso do resultado disso aqui. Bom, como é que eu vou lembrar na tabela verdade como que é o se então? Como é que fica o resultado? Lembra daquele esqueminha de ver? Vou ver aqui, só apagar aqui e mudar
uma outra letra aqui. Bom, aquele esqueminha do V, que eu atribuo V para para a conjunção E, o F, vou dar aqui a cor, o F eu atribuo o conectivo OU, né? E o C, então, ele tem uma particularidade aqui, ó, esse símbolo do C, então, com falso aqui, que eu coloco no esquema. Ele só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, vamos ver isso. A primeira verdadeira e a segunda falsa, ele será falso. Então, vamos colocar aqui, falso. As outras, ele será verdadeiro, 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 verdadeiro. Ok, resolvi, né, a proposição ligada pelo C, então. Então vamos lá resolver a segunda aqui no final, que é ligada por uma disjunção, pelo OU, o P ou Q. Então vamos lá. P ou Q. Como que eu lembro? Bom, é aqui, ó. O F eu não atribuo ao OU a disjunção. O que isso quer dizer? Que se todas forem falsas, ele será falso. Então vamos lá. O P é falso, o Q é falso, então ele será falso. Então vou pôr falso aqui. Nas outras eu vou colocar como verdadeiro. Resolvi a questão. Então resolvi como? Eu tenho o resultado do P C, então Q, e eu tenho o resultado do P e Q. Agora, o que ele quer aqui no final dessa coluna? Bom, o que ele quer é justamente isso. É o resultado dessas duas proposições ligadas pelo E. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou comparar o resultado de uma e de outra. Então, eu vou comparar o resultado dessa com essa, usando o conectivo E. O conectivo E, o que ele diz? Ele diz que ele só será verdade se ambas forem verdade, se ambas forem verdadeiras. Aqui eu atribuí o V para o conectivo E. Então eu vou agora comparar essa primeira aqui com a segunda aqui, que está ligada pelo E. Então ela só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então aqui, o primeiro resultado meu foi verdadeiro, o segundo foi verdadeiro. Então, no conectivo E, aqui, ela será verdadeira. Somente nesse caso ela será verdadeira. A segunda coluna aqui deu falso e deu verdadeiro. Então ela será o quê? Ela será falsa. Será falsa. Bom, na terceira coluna eu tenho um resultado verdadeiro e um resultado verdadeiro. Então o que diz o meu esquema aqui? Que a conjunção E ela será verdadeira quando ambas proposições foram verdadeiras. Então aqui vai ser verdadeiro. Coloca aqui, verdadeiro. Por fim, na última coluna, na quarta coluna, deu a primeira verdadeira, a segunda falsa, ela será falsa. Olha o meu resultado aqui. Está aqui meu resultado. O resultado final da última coluna. O que o enunciado, o exercício pediu? O preenchimento correto da última coluna da tabela verdade abaixo é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos ver esse resultado aqui. Bom, a primeira aqui não é, a segunda, a B, também não é, a C, aqui o resultado. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, questão certa é a C. Lembrando que essa prova vai ser de múltipla escolha, então deverá ser assim mesmo. Resposta C. Essa é a resposta. Ok? Vamos partir para o segundo exercício para a gente fixar melhor isso aí. Nesse aqui, a gente já está abordando aqui um exercício também da tabela verdade, que é do Banco do Brasil, 2007, da CESP, né? Julga os itens a seguir. Então, nós vamos resolver esse primeiro problema aqui. O que ele diz? A proposição simbólica P, E, Q ou R possui, no máximo, 4 avaliações verdadeiras. Então, seria isso, 4 avaliações verdadeiras. A gente vai ter que provar dentro da tabela verdade se isso aqui é correto, né? Se existem realmente,
se essa proposição simbólica aqui, ela tem 4 avaliações simbólicas. Então, como é que eu vou construir a tabela verdade aqui dentro desse contexto? Bom, a gente vai fazer o seguinte, aquilo que eu mostrei na aula anterior. Seja aqui uma proposição P, né? Seja aqui a proposição Q. Aqui eu vou colocar a proposição R. E aqui, ó, o P e Q. P e Q. Porque eu vou ter que resolver todo mundo, né? Para poder comparar. E por fim, eu vou ter a sentença final aqui, que é o P e Q ou R. Bom, repare que essa minha tabela verdade, ela tá grande, né? Ela tá maior. Então é aquilo que eu falei na aula anterior. Como é que eu calculo o número de linhas da tabela verdade? Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3 proposições. Então, na hora do enunciado, vamos ver quantas proposições existem para que a gente possa construir a tabela verdade, de acordo com aquela fórmula. A fórmula do número de linhas, que é 2 sobre n. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 proposições, vão ficar o 2 sobre 3, que é igual a 8. Então, para eu resolver esse exercício, eu vou construir uma tabela verdade com 8 linhas aqui, ó. 8 linhas, ok? Então, como que eu preencho essa tabela verdade? Lembra que nós falamos no vídeo anterior sobre alternar, né, os valores. Como aqui são 8 linhas, o que eu vou fazer? Vou fazer um pouco diferente, ó. Vou colocar o V, 4V e 4F. Se aqui são 8 linhas, eu vou colocar 4 verdadeiro e 4 falso. No que eu vou alternar, só que eu vou alternar de 2 em 2. Então eu vou colocar V, F, V, F. No terceiro, eu alterno normal. Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Tem que ser assim, porque senão não vai dar certo. Ok? Então vamos lá, vamos jogar os valores aqui da tabela verdade, P e Q. Então lembrando daquela regrinha aqui do V, que eu acho que para mim facilita muito, sendo que esse V aqui eu atribuo ele para o conectivo E, para a conjunção. Então você quer a conjunção, o que esse V significa? Significa que ele só vai ser verdadeiro quando todas forem verdadeiras. Então vamos lá, P e Q. P e Q, verdadeiro, verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Então colocamos aqui, verdadeiro. Ó, P e Q, verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso, vai dar falso. Verdadeiro e falso, vai dar falso. Deixa eu mais devagar aqui. Falso e verdadeiro, vai dar falso. Falso e verdadeiro também vai dar falso, né? Falso com falso, vai dar falso. Falso com falso, falso. Porque ela só vai ser verdadeira uma única ocasião, quando todas forem verdadeiras. Então vamos lá. P e Q ou R. O ou, vocês lembram aqui do V e do F? V e do F, deixa eu mudar aqui, ó. Do V e do F. Do F aqui eu vou atribuir ele ao ou, ao conjuntivo ou, a disjunção. Conectivo ou, que é a disjunção F. O que significa esse F? Esse F significa que ela só vai ser falsa quando todas forem falsas. Então vamos lá, olha só, eu vou pegar aqui P, Q e R, nessa ordem aqui, P e Q e R, ok? Não se esqueça disso, P, Q e R. Então vamos lá, verdadeiro, verdadeiro, ela vai dar verdadeiro, porque ela só vai ser falsa quando todas forem falsas, ó.
Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso, aí vai dar falso, né? Que ela só vai dar falso quando todos forem falsos. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso, olha, vai dar falso. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso com falso vai dar falso. Bom, temos aqui o resultado da última coluna. Então, o que o enunciado diz? A proposição simbólica P, Q ou R possui no máximo, né? Possui no máximo 4 avaliações verdadeiras. Vamos contar aqui, vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Existem 5 avaliações verdadeiras no resultado. Essa última coluna aqui. Ok? Existem 5. Então, essa questão está errada. A questão está errada. Ok? Vamos partir para a próxima aqui. Vamos lá para a segunda questão. Essa questão aqui também é do Banco do Brasil, 2007. O enunciado diz o seguinte: a proposição simbolizada por A, C, então B, né? A implica B, C, então B implica A, possui a única valoração F. Então ele está dizendo aqui que essa sentença possui uma única valoração F. Então, como é que a gente vai constatar isso aqui? Bom, lembra lá do número de linhas, do cálculo dos números de linhas, 2 sobre n. Então, quantas proposições eu tenho aqui? Tenho 2. Essa aqui repetiu. Ó, A e B. Então, se eu tenho 2, 4 linhas. Então, eu vou construir uma tabela, né, com 4 linhas. Então, eu vou colocar aqui. Vamos lá. A, B, o A, C, então, B, o B, C, então, A. Então aqui a gente vai fazer daquele mesmo modo, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui eu vou alternar, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então vamos lá. O C então, vocês lembram do C então? Vou colocar aquele esqueminha V, o F, o tracinho aqui do C então, o Fzinho aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então vamos lá, o resultado dessa aqui. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso, tá aqui, né? Verdadeiro com falso, ele vai dar falso. É falso. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso, falso. Ok? Então temos o resultado aqui da sentença. Agora a segunda, B, C, então A. Então, B, C, então A. Bom, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso, tá aqui ó, verdadeiro com falso, ele vai dar falso. E falso com falso, ele vai dar verdadeiro. Ok? Então o resultado dessa sentença aqui, vamos ver aqui. A, C então B, C então B, então vou fazer o resultado dessa aqui com essa aqui, né, usando o conectivo C então. Então o que quer dizer? Eu tenho o resultado desse aqui? Tenho. Tenho o resultado desse aqui? Tenho. Então vamos ver. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, né? Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro.
Verdadeiro com falso, ó, verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, o enunciado diz que essa sentença possui uma única valoração falsa, né? Essa sentença aqui possui uma única valoração falsa. Tá certo aqui, ó. Possui uma única valoração falsa. Então, essa questão ela está corretíssima. Questão correta. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal, para mais um exercício. Esse aqui é um exercício bastante interessante, cara. Preste atenção, porque ele tem um símbolo aqui. Tem um símbolo de negação. Aqui, ó. O que o enunciado diz? Uma expressão da forma negação de A e negação de B é uma proposição que tem exatamente as mesmas valorações V ou F da proposição A, C, então B. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que ele está dizendo que essa expressão aqui, a negação de A e não B, tem os mesmos valores da proposição A, C, então B. Ok? Vamos ver se isso aqui é verdade. Lembrando, né, que esse símbolo aqui é o símbolo da negação. Geralmente a banca CESP utiliza dele aqui. Então o que eu preciso? Tenho duas proposições A e B. Então a minha tabela, como lá no cálculo de tabela, tem que ter 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4 linhas. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso de colocar as proposições aqui para eu definir os valores aqui. O A, eu preciso do B e eu preciso do não B, porque aqui dentro do parênteses aqui ele está querendo o valor da negação de B. Então eu preciso fazer o B e preciso negar o B. Negar o B. Para eu ter esse valor, ok? Preciso resolver dentro dos parênteses essa sentença aqui, essa proposição A e não B. Ok? E preciso também do resultado da negação de todo mundo aqui, que é o que ele está dizendo, a negação desse resultado todinho aqui, dessa proposição todinho aqui. Então, aqui a negação de A e a negação de B. E ele está dizendo que o valor dessa sentença aqui, dessa proposição, ele é igual a esse aqui. Então vamos colocar ele aqui. A implica B. Vamos ver se essa questão é correta. Aqui eu vou colocar aquela mesma regrinha, né? Vou distribuir verdadeiro, verdadeiro, falso. Um falso. Aqui eu vou alternar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vou mudar a cor aqui para melhorar, destacar aqui. A negação de B, como que seria a negação de B? Super simples, ó. O B não está aqui, eu vou negar os valores. Se aqui deu verdadeiro, aqui vai dar falso. Se aqui deu falso, aqui vai dar verdadeiro. Se aqui deu verdadeiro, aqui vai dar falso. Se aqui deu falso, aqui vai dar verdadeiro. Ok? Então vamos lá, nessa sentença aqui, vamos entender aqui que o A e a negação de B está ligado ao conectivo E. Então eu vou naquela regrinha aqui, ó. V, F. O V aqui eu não atribuí ao E, ao meu conectivo E. Então ele quer dizer o quê? Se eu esqueço a tabela verdade, eu sei que todos os valores verdadeiros vai dar verdadeiro para o E. Então ele quer que você compare o A com o não B. Então olha, preste atenção, é esse com o não B, ligado pelo E. Então eu vou comparar aqui, ó, o A com o não B. Então não esqueça, não é esse aqui, é o não B. Então vamos lá. Verdadeiro com falso vai dar o quê? Verdadeiro com falso vai dar falso. Ela só vai dar verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Falso com falso vai dar falso.
falso com verdadeiro vai dar falso. Resolvi essa aqui. Agora, ele está querendo a negação de tudo isso aqui. Então, olha só, super simples. Como é que eu vou negar o resultado dessa sentença aqui? A negação de A e não B. Eu não já tenho o resultado aqui na minha tabela? O resultado já está aqui. Essa expressão toda aqui, não é? Então, eu vou negar tudo aqui. Ele está dizendo que dentro do parênteses é a negação de toda a sentença. Então, eu vou negar. Não preciso nem fazer cálculo. Se aqui deu falso, aqui vai dar verdadeiro. Se aqui deu verdadeiro, aqui vai dar falso. Se aqui vai dar falso, aqui dá verdadeiro. Se aqui for falso, vai ser verdadeiro. Então, aqui eu neguei todo o resultado dessa sentença aqui, né? Super simples. Agora ele quer o resultado. Ele está dizendo que o resultado dessa expressão aqui, dessa proposição aqui, A implica B, desculpa aqui, A implica B, ele vai ser igual a esse valor aqui. Vamos ver se é verdade. Então eu vou recorrer, se eu esqueci, eu vou recorrer àquele esquema nosso aqui, que seria aqui. O C então e um Fzinho. Quando é que o C então será falso? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ele será falso. Então, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ele será falso. Será falso. Entenderam? Então vamos lá. Primeira aqui deu verdadeira, a segunda deu falsa, ele será falso. O A e o B. Agora eu vou partir para cá. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Tá vendo? É o A e o B. A e B. Falso com falso. Falso com falso, ele será verdadeiro. Por quê? Porque ele só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, nós temos o resultado aqui, que é esse valor aqui. Então, o que ele diz? Que o valor dessa expressão aqui, a negação dessa expressão aqui, ela é igual ao valor dessa aqui. Correto, olha, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Portanto, essa sentença aqui, ela está correta. Beleza? Tranquilo, né? Bom, vamos lá para mais um exercício aqui, da CESP-NB 2006, né? Bom, o enunciado diz: não é possível interpretar como verdade, né, como V, a proposição P sem então que e P e não que. Como que a gente vai resolver isso aqui? Então, o que o enunciado está pedindo é isso aqui. Não é possível interpretar como verdade a proposição P, né, sem então que, ligado pelo conectivo E, P e não que. A gente primeiro vai ter que resolver isso na tabela verdade. Então, como eu havia dito antes, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos distribuir, né? Distribuir aqui os valores. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, aqui eu preciso de resolver a negação de que, porque ele está pedindo aqui, né? Nessa última sentença aqui, PE não que. Então vamos ver, o não que é a negação desses valores aqui. Isso aqui deu verdadeiro, aqui vai dar falso. Isso aqui deu falso, aqui vai dar verdadeiro. Isso aqui deu verdadeiro, aqui vai dar falso. Isso aqui deu falso, aqui vai dar verdadeiro. Beleza. Então vamos por parte. Vamos resolver essa aqui. P sem então que. P sem então que. Então, lá. Como é que eu vou descobrir se eu esquecer? Aquela mesma regrinha do V, do F, o C então, né? E o Fzinho aqui. Onde é que eu sei
que o C então será falso? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ó, P e Q. A primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ele será falso. Então, o P verdadeiro, verdadeiro, ele será verdadeiro. Falso com verdadeiro, ele será verdadeiro. Falso com falso, ele será verdadeiro. Ok? Ele só será falso nessa situação, quando o primeiro for verdadeiro e a segunda for falsa. Bom, resolvemos aqui a primeira. Vamos resolver essa aqui. P e não Q, né? O P ligado pelo conectivo E e o não Q. O não Q eu já resolvi. Então, presta atenção aqui. Eu vou analisar o P e vou analisar o não Q, que eu já tenho o resultado dele aqui. Então, o E, aquela mesma regrinha, né? O V eu não defino o conectivo E para ele. Por quê? Porque eu vou lembrar que ele só vai ser verdade quando todas forem verdadeiras. Então, vamos lá. P, verdade, não Q, falso. Então, ela será falsa. P, verdadeiro, não Q, verdadeiro, será verdadeira. P, falso, não Q, falso, ela será falsa. P, falso, não Q, verdadeiro, ela será falsa. Ok, já tenho o resultado dessa sentença. Então, agora eu vou analisar essas duas aqui, que é o que o enunciado diz. O P sem então Q ligado pelo conectivo E, né? P e não Q. O conectivo E, vão lembrando aqui, ele só vai ser verdadeiro, né? Quando todas forem verdadeiras. Então, vou analisar aqui, ó. Verdadeiro com falso, bom, vai dar falso. Falso com verdadeiro, vai dar falso. Verdadeiro com falso, vai dar falso. Verdadeiro com falso, vai dar falso. Bom, atente aqui para o resultado. O resultado dessa questão, todas as valorações possíveis foram falsas. O que o enunciado me diz? Preste atenção, hein? Não é possível interpretar como verdadeiro a proposição. Realmente não é possível interpretar como verdade essa proposição aqui, porque o resultado final dela deu todas falsas. Entendido? Tranquilinho? Então, essa questão aqui, ela está correta. Está correta. Beleza? Bom, gente, dando continuidade aqui, mais um exercício de tabela verdade. Da CESP também, né? Já vai abordar somente os exercícios da CESP. Então, o enunciado diz o seguinte. Na tabela abaixo, a proposição A, C então B, ligado pelo conectivo C e somente C. Não B, C então não A, é uma tautologia. Bom, primeiro vamos ver isso aqui. Tautologia nada mais é que uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Como seria isso? Vou fazer uma tabelinha aqui bem rapidinho. Parado aqui para atender o telefone e eu consertei que a tabela estava feia. Então a tautologia é o valor lógico que dá sempre verdadeiro. Então está aqui P e não P. Tenho verdadeiro, né? A negação é falsa. Eu tenho falso, a negação é verdadeira. Com o conectivo ou, o que eu tenho? Ela só será falsa se todas forem falsas. Então isso aqui vai ser verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro. Então esse resultado final aqui é uma tautologia, simples assim, ok? Então tautologia também é um tópico cobrado, né, na prova de raciocínio lógico. Mas então, voltando aqui, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Parece ser complicada, né, muita coisa, mas a gente vai fazer daquela mesma forma, um por um. Primeiro, eu vou resolver isso aqui. Como? Eu vou colocar aqui o A, né, o A daquela mesma forma, eu vou distribuir aqui. Vou distribuir aqui, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ok? O B, a mesma coisa. Se eu coloquei aqui, eu vou alternar verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom,
O não há é a negação do há. Então, se for verdadeiro, vai ser falso. Se for verdadeiro, vai ser falso. Se for falso, vai ser verdadeiro. Se for falso, vai ser verdadeiro. A negação do B, mesma coisa. Verdadeiro, ser falso. Falso será verdadeiro. Verdadeiro será falso. Falso será verdadeiro. Ok? Então vamos lá, a gente tem o valor do A, do B, da negação de A, da negação de B, então vamos fazer aqui o conjuntivo se então. Lembrando que o se então é aquela mesma regra do V, do F, né? O Fzinho aqui. Ele só será falso quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, ele será falso. Então vamos lá. O A se então B. Olha, o A se então B. Então vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro vai ser verdadeiro. Verdadeiro com falso, aqui ó, verdadeiro com falso, ele será falso. Falso com verdadeiro, ele será verdadeiro. Falso com falso, ele será verdadeiro. Bom, a gente já tem o resultado do A, se então B. Então vamos partir para o próximo, né? Que é o não B, se então não A, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Não B, se então A. Então lembrando aqui, bastante exceção, que é aqui, ó, é o B e o A. Então na hora, cuidado para não errar. Você vai comparar o B com o A. Cuidado. Então vai ser aqui, né? Da direita para a esquerda. Então vamos lá. A negação de B com A. O se, então, como vocês sabem, só vai ser falso quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, ele será falso. Então vamos lá. B, falso com falso, ele será verdadeiro. Verdadeiro, tá? B com A. Verdadeiro com falso, ele será falso. Falso com verdadeiro, ele será verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, ele será verdadeiro. Bom, resolvi aqui, eu tenho resultado. Eu tenho resultado do A, se então B, e da negação de B, né? Se então negação de A. Agora vamos juntar tudo aqui, que é simples. Ó. Ele quer esse resultado, com esse resultado que nós temos, ligado a essa bicondicional aqui, que é o se, somente se. Se, somente se. O se, somente se, vocês lembram lá? Olha aqui, vou colocar aqui embaixo de outra cor. O esqueminha, se, somente se, ele será verdadeiro quando todas forem verdadeiras, ele será verdadeiro, e quando todas forem falsas, ele será verdadeiro. Ok? Então, o que eu vou fazer é comparar esses dois aqui. O A, se então B, o não B, se então A, que é o que ele está pedindo aqui. Então vamos lá. Ele só vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros e somente será verdadeiro quando todos forem falsos. Ó, verdadeiro e verdadeiro, ele será verdadeiro. Por quê? É tudo igual, verdadeiro e verdadeiro. Quando todas forem falsas, ele será verdadeiro? Será verdadeiro. Então, também é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, né? Ele será verdadeiro também. Verdadeiro com verdadeiro, ele será verdadeiro também. Então, reparem que o que eu tenho aqui no resultado final? Eu tenho uma tautologia, porque todos os valores, né, dessa proposição foram verdadeiros. Então, aqui, ó, na tabela abaixo, a proposição A, se então B, né, ligado por se e somente se, negação de B, se então negação de A, é uma tautologia. Corretíssimo. Ó, resposta correta. Resposta correta. Correto. Isso aqui é uma tautologia. Ok? Resposta correta. Então, agora eu vou pausar um pouco sobre essas questões da tabela verdade e vamos dar continuidade a outros tipos de exercício. Eu creio que daí por diante vocês podem estar pegando o exercício da internet para poder estar fixando melhor aí as questões de resoluções da tabela verdade, ok? Espero mais uma vez ter ajudado a todos.